Fala pessoal, uma derrota que é um banho de realidade, né, para as pretensões do Inter nesse Campeonato Brasileiro. A gente vinha animado ali com uma sequência de partidas invicto, mas esse jogo contra o Vitória mostrou falhas que se repetem, tanto do elenco quanto do treinador. Eu já disse aqui outras vezes, e vou repetir já que ninguém assiste os vídeos mesmo, que eu não acho o elenco do Inter de todo ruim. É claro que tem deficiências, mas não é de todo ruim. Tanto é que quando o Carboneiro vira desfalque, se tu for ver, o Inter tinha como possibilidades imediatas o Borré, o Alex e o Alan Patrick. Não é desprezível tu ter um banco desses. Aliás, vale uma nota, né, pro Carboneiro que consegue tomar um gol e é inacreditável. Assim, vale comentar, já que não fiz vídeo depois do jogo contra o Vasco, é que esse negócio de tirar a camiseta e fazer uma bandeira faria sentido se fosse no quarto gol, né? Que daí assim, acabou com o jogo, faz o segundo gol dele, mas foi no primeiro gol que ele fez isso. O jogo estava recém no começo. Então tem coisas que jogador de futebol assim realmente não dá para entender, né? Mas voltando ao assunto, o Inter tinha boas opções, né? O Paulo Pezzolano tinha boas opções. Eu até pensei que seria jogo para o Alan Patrick, para segurar mais a bola, sabendo que o Vitória faz esse jogo mais defensivo e de partir no contra-ataque, talvez a gente precisasse de posse de bola e de bola rodando. Mas tudo bem, a opção pelo Borré também não era ruim, assim, com o que o Inter tem disponível, né? Só que o Borré faz uma partida, faz um primeiro tempo lamentável, assim, errando muitos passes, incluindo o que dá origem ao gol do Vitória, né? Que é um erro que dá para chamar de coletivo na medida que o Borré passa errado, uma bola no meio do campo fácil, assim, ele passa, ele erra o passe. E mais uma vez uma bola vai na direita da nossa defesa, onde está lá o Bruno Gomes, com a ajuda do Vitinho. No jogo contra o Coritiba, ele era ajudado ali pelo Alex. Da mesma forma, sobrou espaço naquele lado e o jogador do Vitória, tá aqui ele, né? Tá o Vitinho e o Bruno Gomes e o cara do Vitória passa por trás dos dois e aparece livre para cabecear. Então um erro que vamos colocar na conta de quem? Para mim bastante do Pezzolano, porque ele afunda o Vitinho lá para ajudar o Bruno Gomes e toma um gol ali naquele lado do campo, mais um gol de desatenção. Eu achei esse jogo muito parecido com o do Coritiba nesse sentido. O dono da casa foi reativo e deixou o Inter jogar. Só que o Inter não soube ser agressivo, não soube fazer gol, né? O Alejandro tem uma chance no primeiro tempo que é um absurdo, assim, passa a bola, tinha o Bruno Henrique chegando do lado dele e eu tenho certeza que deu para ver, assim, mas é aquela coisa do jogador de, vou chutar. Tocasse no Bruno Henrique, provavelmente seria gol. E uma falha na defesa. No primeiro tempo, gol do Vitória, e aí, bom, aí o Vitória fez bastante, assim, praticou antijogo, jogou, caiu, fez caicai, enfim, muito, muito ajudado pelo árbitro, né? Até anotei o nome dele, Felipe Fernandes de Lima. O cara que, assim, mérito do Vitória, fez o gol, erro do Inter, o Vitória fez o gol, e é claro que o Inter faria o mesmo, assim, segurar o resultado. Só que o que o árbitro tem que fazer? Tem que coibir isso, né? O Vitória estava no papel dele. O árbitro picotando o jogo. Cada lance era uma palestra. Um lateral ele dava uma palestra para os jogadores. E a expulsão do Bernabé depois, já para o final do jogo, mas demonstrando assim um total cara atrapalhado. Assim, se era para ter expulsado o Bernabé e tivesse expulsado antes, né, no segundo amarelo, mas no lance que ele deu o segundo amarelo, não aconteceu absolutamente nada. Não aconteceu absolutamente nada. Basicamente ele compensou um outro lance ali que o Bernabé agarra o adversário e aí poderia talvez ter tomado um segundo amarelo. Aí como ele não deu, nesse lance que não aconteceu nada, um choque normal com o Marinho, o juiz, o senhor Felipe Fernandes de Lima, não marca nada. E eu não achei pênalti no Bernabé, até achei tudo bem ter dado o amarelo, mas né, os jogadores normalmente caem ali e muitos árbitros dão, mas tudo bem, eu não achei que foi pênalti. Mas no começo do jogo teve também no Bernabé um pé na barriga, né? Que o Bernabé faz um escândalo ali, acho que não foi para tudo isso, mas é aquela coisa, né? O juiz ali também
início de jogo, não quis, o VAR não chamou, não, vamos deixar por isso mesmo. Né? Parece que nos primeiros minutos de jogo está liberado fazer qualquer coisa que os árbitros não vão dar cartão. Mas, em geral, uma arbitragem muito atrapalhada do cara, e o Vitória, que fez um gol no primeiro tempo, se beneficiou disso. Mas, muito bem, o Inter teve todo o segundo tempo para reagir a isso. O Vitória continuou não querendo jogar. E aí, o que eu pensei? Bom, vai virar o intervalo e vai entrar o Alan Patrick para tocar a bola. Não, ele deixou o Borré, que não jogou absolutamente nada hoje, errando o passe à torto e direito. Ele deixou o Borré até os 32 minutos do segundo tempo. E só entrou o Alan Patrick, que teve pouco tempo, mas eu acho que seria interessante, por mais que a fase do Alan Patrick não seja boa, era um cara que para aquele tipo de jogo talvez fosse interessante, né? Um cara para fazer a bola girar, para achar um passe, porque o Inter basicamente parece que não soube reagir ao jogo. Tomou um gol de uma forma boba e o Vitória continuou naquela proposta defensiva, picotando o jogo com a ajuda do árbitro, e o Inter parece que foi aceitando isso, né? Foi aceitando isso. Muito chuveirinho, apenas 2 finalizações do gol, né? Acho que um problema que a gente tem no ataque. E os jogadores, assim, individualmente, com vários problemas. A Alejandro, já falei, não foi capaz de dar um passe para o Bruno Henrique, que seria gol do Inter. Borré, abaixo da crítica hoje. O Bernabé parece que gostou de fazer gol de fora da área, então chutou em vezes que não precisava ter chutado, poderia ter passado. O Bruno Henrique tem um ponto, assim, é um cara que está jogando bem, está organizando o meio campo, mas o Inter precisa urgentemente achar alguém para bater falta e escanteio. Eu no início me animei assim, com o Bruno Henrique fazendo isso no lugar do Alan Patrick. Bom, pelo menos ele chuta com firmeza na bola. Mas a especialidade do Bruno Henrique é cruzamento e chute para fora do gol. Para longe, para cima. É impressionante como chuta para cima. Então eu acho que o Inter tem que rever isso urgentemente. E o Tabata que entra tem uma chance que é inacreditável um jogador profissional fazer aquilo. Né? Um jogador que tem que enquadrar o corpo demais para fazer um gol. Ele e o goleiro. Claro que falando pela TV é fácil, né? Mas isso foi a cereja do bolo de um jogo irritante em que o Inter aceitou o domínio do Vitória, por mais ter jogado mais posse de bola, 20 finalizações contra 8, apesar de só 2 no gol. O Inter fraco no ataque e cometendo erros, mais uma vez, na defesa. Então, o senhor Paulo Pezzolano, que tem um elenco limitado, é verdade, está fazendo um trabalho razoável, mas cometendo erros que se repetem, mais uma vez. Dessa vez não foi aquele time que se jogou para o ataque e tomou bola nas costas da defesa, mas mais uma vez a defesa vazou mesmo com um reforço ali no lado direito. Já tinha sido isso contra o Coritiba, agora contra o Vitória. 2 partidas que claramente dava para vencer, porque o Inter foi melhor, mas foi menos agressivo e cometeu falhas lá atrás. Será que vai ser esse o Inter para o resto do campeonato? A gente tem uma chance para dar esse intervalo aí, para esse intervalo com um pouco mais de tranquilidade. Então virou obrigação, né, a pontuação contra o Bragantino. Valeu, gente. Espero que curtem os comentários aí, do meu comentário, e ajudem aí a circular o meu vídeo. Um abraço.